Olá a todos, meu nome é Ermelinda Antônio Nela e eu seria a vossa professora de inglês. Sejam muito bem-vindos à aula número 24. Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender sobre Object Pronoun. Vamos aprender quando é subject, quando é que é object, quando é que eles mudam, qual é a sua posição na frase. Vamos, de início, começar com uma ligeira explicação. An object pronoun is a type of personal pronoun that is normally used as grammatical object. Então, é usado como objeto gramatical, either as the direct or indirect object of a verb, or as the object of a preposition. Então, o objeto, não é? Ele pode ser usado no discurso direto ou indireto. E também pode ser usado como objeto de uma preposição. These pronouns always take the objective case. Então, isso quer dizer que estes pronomes sempre levam o caso de objeto, whether they are indirect object pronouns or direct object pronouns. Ou seja, eles, independentemente de serem objetos diretos ou objetos indiretos. The 7 basic pronouns take on different forms when used as object pronouns rather than as subject pronouns. Então, isso quer dizer que os pronomes básicos que nós aprendemos nas primeiras aulas, pronomes pessoais, I, you, he, she, it, we and they, eles tomam uma forma diferente quando usados como objetos em uma frase. Então, vamos a isto. O I vai mudar para o me. O I, este é o pronome básico, o pronome pessoal, não é? Então, aqui ele já fica object quando é me. Fica object. Então, you becomes you. Ou seja, vamos dizer que ele mantém até a sua estrutura. Então, aqui, entre parênteses, vem que esta regra ela é aplicada tanto no singular como no plural. Ou seja, lembramos que o you ele pode ser usado no singular e no plural, dependendo do contexto da frase. Então, o contexto da frase é que vai nos indicar se é singular ou se é plural. Então, esta regra, ou seja, aqui diz que a regra do you, quando ele torna-se you de object, vai ser aplicada tanto no singular como no plural, no seu uso de singular e no seu uso do plural. Temos aqui o he becomes him, he becomes him, she becomes her, she becomes her, it becomes it, ou vamos dizer também que mantém, it becomes it, we becomes us, aqui, we becomes us, they becomes them. E não devemos nos esquecer que tanto como nos pronomes pessoais existe a parte do feminino, do masculino, singular, plural. Então, aquela divisão que nós aprendemos, que aqui, por exemplo, o me, ele há de ser usado tanto no masculino como no feminino, o you, masculino, feminino, o he,
masculino, o she feminino, o it é neutro. Neutro, vamos dizer que usado para objetos inanimados, animais, temperatura, não é? Então, este vai ser neutro. O we ou as, masculino, feminino. O them, masculino, feminino. Então, não devemos esquecer que estas regras de gênero, singular e plural, eles também se aplicam, as regras, elas também são aplicadas quando é objeto. Então, temos aqui uma pequena explicação de como encontrar o objeto numa frase. To find the object of a sentence, locate the nouns. Para encontrar o objeto em uma frase, vamos primeiro localizar os nomes e os verbos. Vamos, em primeiro plano, localizar o nome e os verbos. E, mentalmente, vamos separá-los do resto das palavras que a frase contém. Ou seja, to find the object of a sentence, locate the nouns and verbs and mentally separate them from the rest of the words the sentence contains. Então, depois de localizarmos os nomes, os verbos e de separar mentalmente todas as outras palavras que a frase contém, nós vamos continuar com a explicação. Both the subject and the object will be nouns or pronouns. Este é um tip, não é? É uma dica. Esta dica diz que tanto o sujeito quanto o objeto vão ser nomes ou pronomes. Estão aqui. Nomes ou pronomes. Então, quando estivermos a fazer a separação, nós vamos ter este tipo, ou vamos ter lá na frase o subject como um nome ou um pronome e o object como um nome ou um pronome. Depois temos the subject will be the one doing the action the verb describes. Então, o subject é o primeiro da frase. Então, nós costumamos usar esta estrutura S-V-O. O que isto significa? Significa subject, verb and object. Isto para dizer o quê? Que o subject é o que faz ou pratica a ação. Este pratica a ação que o verbo vai descrever. Por exemplo, a professora ensina. A professora faz ou pratica a ação de ensinar. Então, temos este que vai recair sobre este. Vai praticar esta ação do verbo. Depois, nós temos the object is the noun or pronoun receiving the action. Então, o object vai receber esta ação. Ou seja, a professora ensina aos alunos. Eu ensino aos alunos. O subject está a descrever a ação que eu estou a praticar. O objeto está a descrever a ação que estou a praticar sobre o objeto. Sobre o objeto. E o objeto pode ser um nome que será, no nosso exemplo, serão os alunos, é um nome, ou pode ser um pronome, que pode ser a professora ensina a eles, não é? Vai ser um pronome. Então, aqui embaixo nós temos alguns exemplos que eu vou vos ensinar, vos ajudar, de acordo com esta explicação, em como encontrar o objeto de uma frase. Temos aqui na primeira frase,
Bob took her to work on Monday. Então, a estrutura, que é esta estrutura é universal para o inglês. Subject, verb, object. E eu vou vos mostrar aqui já nas frases, nos exemplos. Então, temos aqui o subject, que é Bob. Depois temos o verbo, que é took. E depois temos o her, que é o object. Então, esta ação de levar ela à escola, quem pratica é o Bob. Então, o Bob leva ela, ao trabalho na segunda-feira. Então, temos aqui o her, que, como diz já na explicação, the object is the noun or pronoun receiving the action. Então, o her está a receber esta ação do verbo, que é praticada pelo sujeito. Então, para identificar, nós sabemos que temos que olhar para a frase, localizar os nomes. Está aqui o nome, o noun, depois localizar o verbo, o verb, e depois mentalmente separar todas as outras palavras que a frase contém. Mas como nós já temos aqui esta explicação que diz que o objeto é o nome ou o pronome que recebe a ação, já fica mais fácil perceber onde é que está o objeto da frase. Continuando com os exemplos. Will you please tell them to come in? Esta é uma pergunta. Normalmente as perguntas, como nós já havíamos visto já em algumas aulas, algumas explicações assim, um pouco superficiais. Temos o will, que é um verbo auxiliar, não é? Então isto nós vamos ver com mais cuidado. Depois temos o you. O you é o sujeito da frase. Vamos ignorar este will aqui, da pergunta, por enquanto, que é para nós conseguirmos identificar o objeto da frase. Temos o subject, depois temos este please. O please, vamos dizer que é uma das palavras que nós devemos separar mentalmente, que a frase contém. Então, vamos separar esta palavra aqui. Depois tem o tell. O tell é que é o verbo principal da frase. Então, temos aqui o verbo. Depois temos o them, que é o objeto que não é, recebe esta ação de ser dito. Temos aqui object. Depois temos a seguir uma outra frase. He told you lie about where he was on Sunday. Eu vou deixar esta terceira e a quarta frase para vocês conseguirem separar, para vocês separarem e encontrarem o objeto da frase. He told you a lie about where he was on Sunday. Depois temos our grandparents gave us candy and our teeth are just fine. Bem, para a aula de hoje, o mais importante é não se esquecerem da estrutura de uma frase simples em inglês, que é o subject, verb, object. Onde nós temos esta estrutura, ali já fica fácil localizar o sujeito e o objeto da frase. Depois, não se esqueçam também da mudança que existe de pronomes básicos, não é? Os pronomes pessoais, para os pronomes de object, não é? Não podemos nos esquecer daqui, desta explicação ou desta mudança dos pronomes de objeto. Então, não se esqueçam de fazer estas duas frases. E para a aula de hoje é isto. Espero que tenham anotado todas as vossas dúvidas. E não se esqueçam de aparecer na aula, porque é uma matéria muito importante para conseguirmos perceber todos juntos. Então, por hoje é tudo.
Espero vos ver nas nossas aulas online com as vossas dúvidas e sugestões e com estas 2 frases feitas. E até a próxima. Muito obrigada.